Irmãos, gostaria de pedir a você, encarecidamente, você puder desligar seu celular. Minha mensagem. Faça isso agora. Evite estar consultando o celular durante a mensagem, a não ser que seja para ler a Bíblia. É um momento onde a gente vai exercitar a disciplina de escutar. O mundo, a gente dificilmente para escutar. Por falta da escuta, casamentos se acabam, relacionamentos se acabam, amizades ficam estremecidas, porque a gente não sabe escutar. Mas o crente é treinado na escuta. Porque toda vez que a gente vem à igreja, a gente senta para ouvir alguém ministrar a palavra. Eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim e vocês também orem por mim. Sei que essa palavra que eu vou ministrar aqui, baseada no texto bíblico, ela só terá sentido para vocês espiritualmente se Deus soprar no ouvido de vocês, Se o Espírito Santo soprar. Se Ele não falar com vocês, vai ser cansativo, vai ser algo que você ficou por educação. Mas eu espero, eu já orei para que o Senhor fale contigo nessa noite, tá bem? E nós vamos falar sobre as duas ressurreições. A Bíblia fala, Jesus ensinou sobre isso, sobre a vida eterna e sobre as duas ressurreições. Vamos ler o texto de João 5, de 24 a 29. Vou esperar você abrir sua Bíblia e encontrar o texto. Quem já encontrou João 5, 24 a 29, levanta a mão. Ok. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Já passou da morte para a vida. Lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição, o mal ressuscitarão para serem condenados. Irmãos, a gente tomou a ceia. E a ceia nos fala da morte de Jesus, do sacrifício, do seu corpo que foi moído pelas nossas transgressões, como eu já disse. E o suco de uva, ele simboliza o sangue de Jesus que foi derramado pelos nossos pecados. A ressurreição da carne, a ressurreição do corpo, ela foi a mola mestra da pregação dos primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos. A igreja cristã primitiva, ela se agarrou a esse argumento. Eles tinham fé. O que movia a igreja, o que movia os discípulos, o que moveu o povo de Deus de geração em geração foi a esperança da ressurreição do corpo. Paulo chegou a escrever em 1 Coríntios que se a nossa esperança se limitasse apenas às coisas dessa vida,
nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Dentro do contexto que ele escreveu 1 Coríntios 15, que é um tratado sobre a ressurreição, ele coloca vários argumentos e contra-argumentos que o povo usava para dizer que não havia ressurreição e tal, e ele, então, respondia aqueles argumentos com fé. Por que é que Paulo chegou a falar sobre essa questão de que o cristão seria a pessoa mais infeliz do mundo se não acreditasse na ressurreição do corpo? Porque, irmãos, o cristão, ele vive sob a perspectiva da eternidade. O cristão autêntico, genuíno, temente a Deus, ele se priva de muitas coisas desse mundo por amor a Deus, para obedecer a Deus. Por consciência, ele diz assim: não, eu não posso fazer isso, a Bíblia condena, eu não vou fazer isso. Então assim, nós nos privamos de algumas ou de várias coisas. Os cristãos de todas as épocas foram perseguidos. A Bíblia diz assim: todos que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Não sei com você, mas comigo, a perseguição, quando eu recebi a Cristo e me tornei evangélico, veio de todo lado. Eu tinha 17 anos. Muita gente não compreendeu a minha decisão, nem meu pai. Uma das pessoas que eu mais amei nessa vida, ele ficou tremendamente decepcionado de eu ser evangélico. A família dele todinha. Então assim, diante dessas coisas que a gente, por amor à nossa família, muitas vezes a gente abre mão de tanta coisa. Mas a gente abriu mão de agradar aos nossos familiares, com as tradições dele, os costumes dele, para a gente crer em Jesus. E aí? Firmado em quê? Só em vir para a igreja, cantar e orar e voltar e ter amigos aqui? Não, irmãos. A nossa expectativa é a ressurreição do nosso corpo. É o dia em que nós vamos receber um corpo glorioso, adaptado ao céu. Isso só pode ser possível e só pode permanecer na fé cristã, evangélica, autêntica, genuína, a pessoa que realmente nasceu de novo. A pessoa que se arrependeu e teve fé mediante a ação do Espírito Santo. Passou por uma transformação. Uma transformação interior, de dentro para fora. Isso precisa acontecer com cada pessoa nesse mundo. Por quê? Por que é que as pessoas precisam ser salvas? E por que é que Jesus falou assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado? Quer dizer que vai ter ainda uma condenação? Sim, haverá uma condenação para aqueles que não creram em Jesus. Então, irmãos, tem um trocadilho que eu li. Eu acho que muita gente que é evangélica já leu esse trocadilho, que diz assim: quem nasce 2 vezes morrerá só uma vez. Preste bem atenção. Quem nasce 2 vezes morrerá só uma vez. Quem nasce só uma vez morrerá 2 vezes. Jesus, falando a Nicodemos, ele disse o seguinte: o que é nascido da carne é carne, quer dizer, segundo a natureza humana. O que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário que você nasça de novo. Esse novo nascimento que Jesus se refere é a primeira ressurreição. É quando uma pessoa ouve o Evangelho de Cristo, é persuadida a crer, e crê no Evangelho, se rende e é transformada por Deus. E essa pessoa passa a ter uma nova perspectiva de vida. Ela começa a viver e ela entende que é um Deus supremo que dirige a vida dela, e ela se submete à palavra de Deus. Ela se batiza, ela se submete a viver numa igreja local, a amar os irmãos, a andar com os irmãos,
Apesar das falhas deles, das limitações deles, ela está ali, mas a perspectiva da gente é o que vai acontecer mais na frente, no futuro. A gente não está com os olhos só aqui nesse mundo, só com essa sociedade, só com as coisas materiais, não. Nossa perspectiva é celestial, é a glorificação do nosso corpo. A pessoa nasce da mãe e precisa nascer do Espírito. Por quê? Porque toda pessoa que nasce desse mundo, ela já nasce espiritualmente morta. Todo bebezinho, mais lindo que seja, já nasce morto espiritualmente, já nasce separado de Deus, já nasce com a essência do pecado em si, já nasce com a disposição de desobedecer, de pecar, de se rebelar. Toda pessoa que está separada de Cristo está morta, por mais que tenha uma religião, por mais que seja uma religião nominal cristã, que tenha tradições, que tenha rituais cristãos, mas se essa pessoa não teve um encontro com Jesus, se essa pessoa não nasceu de novo, se ela não se arrependeu dos pecados e não creu no Evangelho, ela está morta. E ela, por consequência, ou adorando ídolos, ou adorando a demônios, prestando culto a demônios, essa pessoa é um servo de Satanás. Essa pessoa está servindo ao diabo. Porque o diabo, ele vive para enganar, para seduzir, e ele tenta usurpar o lugar e o trono de Deus. Então toda pessoa, por mais religiosa que seja, ela precisa crer em Jesus, ela precisa se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. Irmãos, então Jesus explicando sua missão, vale dizer que nesse contexto aqui, quando a gente pega João 5, começa falando sobre o paralítico de Betesda, não é? E quando começa, no versículo 16 aqui diz que, quando Jesus começa a explicar a missão dele, os judeus perseguiram Jesus e procuraram matá-lo, porque ele curava no sábado, não é? E aí então, Jesus, ele começa a falar sobre a sua missão e sobre o seu papel nesse mundo. Então, ele afirmou que quem ouvir e crer tem a vida eterna. E não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Profetizou sobre a realidade da primeira ressurreição, que é a conversão do pecador, e sobre a segunda ressurreição, essa tanto para os justos como para os injustos, os que creram e os que não creram. Mostrou que haverá destinos diferentes, nem todos irão para o mesmo lugar. Então assim, quem crê, quem se converte, quem é convertido pelo Espírito Santo, não estou dizendo que seja só no contexto de uma igreja local. Há pessoas que creram ouvindo um hino numa praça. Há pessoas que se converteram em casa, né? Eu estive ouvindo a irmã Mazé aqui, a mãe da Maeli. Ela foi convertida pelo Espírito Santo em casa, ouvindo um programa de rádio cristão. Então Deus, a palavra de Deus está sendo anunciada em todo o mundo, e Deus está elegendo, salvando, chamando pessoas de todo o planeta. Ele está chamando gente de todas as nações. A Bíblia diz que felizes são aqueles ou aquelas que fizerem parte da primeira ressurreição, porque eles entrarão na cidade celestial pelas portas. Crer em Cristo, participar da primeira ressurreição, nos traz a segurança de morar na nova terra e no novo céu. Os que só tiveram seus corpos ressuscitados na segunda ressurreição e que morreram na prática da injustiça irão enfrentar a realidade eterna da separação de Deus, que é chamada a segunda morte,
ou a condenação eterna. Pergunto a cada um de vocês aqui: se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Isso era um corinho antigo que a gente cantava, né? Um cântico. Se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Vamos cantar esse corinho, vamos lá? Só essa estrofe. Se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Para onde você vai? Bem, quero falar só duas coisas aqui, baseado nesse texto. Em primeiro lugar, quem ouve e crê, Jesus falou assim, tem. Ele não falou assim, terá. Às vezes, talvez por falta de preparo de alguns crentes, eles parecem assim muito ousados em dizer que são salvos, e eles revoltam muita gente. Tem gente que vem me dizer, pastor, eu tenho muita raiva de crente, comedor de feijão, eles falam assim, né? Que fica dizendo que está salvo, fica arrotando santidade, dizendo que vai para o céu. Mas irmãos, se a gente souber dizer às pessoas, elas vão entender. E se não entender é porque estão cegas e surdas. Olha, Jesus, ele disse assim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quer dizer em Deus, ele disse o quê? Tem. É detentor do direito, tem a prerrogativa de se tornar filho de Deus, entendeu? Porque recebeu a Cristo. Então essa pessoa tem o direito de morar no céu. Essa pessoa foi salva no dia do sacrifício de Jesus lá no Calvário. Ele perdoou os pecados do passado, do presente e do futuro, de todos os que se arrependerem e crerem. Isso não nos dá o direito de viver uma vida desordenada, dizendo eu sou salvo, eu posso viver do jeito que eu quiser. Não, o salvo precisa viver como salvo. Mas Jesus diz assim, quem ouve e crê tem. E não é pelos méritos dessa pessoa, porque ela tem uma religião, porque ela pratica os rituais bem direitinho toda semana, ou porque ela fez muita coisa boa, não. Jesus foi o que ele fez lá no Calvário, é isso que vale para os que creem e têm a vida eterna. Mas, pela gratidão, pela graça, nós sacrificamos o nosso ego, o nosso corpo, nós nos arrependemos e nós praticamos boas obras, e nós praticamos uma religião, e nós vamos à igreja, mas não para nos salvar. A gente faz isso por gratidão a Deus, por amor a Deus, por amor às pessoas, não para adquirir a salvação, entendeu, irmãos? Porque há um equívoco em muitos cristãos, que eles acham assim, eu estou lutando, né? Se eu merecer, aí Deus vai me levar para o céu. Tem até pessoas que não foram doutrinadas e discipuladas nas igrejas evangélicas que pensam assim, eu estou tentando, né? Quer dizer que você ainda está pensando que você pode construir suas asas para subir para o céu? Não dá para você construir asas, suas asas são de cera. Suas obras, por mais puras que sejam aos seus olhos, diante da santidade de Deus, elas são como trapos de imundícia. Então, ele diz o seguinte, tem a vida eterna, não entrará em condenação, quer dizer, no futuro, quando vier o juízo, que pode acontecer, vai acontecer a segunda ressurreição.
E para muitos a segunda morte, a condenação eterna. Os que creem, os que ouviram e creram, não entrarão em condenação. E essa pessoa que creu, que ouviu, que creu, além de não ser condenada, essa pessoa passou da morte para a vida. A sensibilidade. Há pessoas que lidam com cadáveres nos necrotérios. O cadáver está ali, a pessoa parte, o corpo está, a gente move o braço, está quentinho ainda. E como o pessoal diz, o corpo está mole, né? Se movimenta, a gente movimenta o braço de um morto. Mas daqui a pouco o corpo enrijece e gela. E ali pode beliscar o morto, pode tentar colocar ele de pé, ele não fica. Você pode colocar um morto de pé? Não. Ele vai cair. As pessoas que não nasceram de Deus estão mortas. Elas não têm sensibilidade espiritual. E elas nem têm perspectiva do juízo final. E elas não se preocupam com isso. Ou então têm muito medo da morte. Mas o crente não. O crente que tem muita comunhão com Deus, ele não vive assim querendo se matar para morrer não. Mas se ele morrer, ele está tranquilo. Ele sabe que vai para uma realidade melhor. Que ele vai aproveitar as delícias ao lado de Deus. Que ele vai descansar das suas obras. Um crente que lê as Escrituras e medita nelas, ele não tem medo da morte. Ele não vai ficar procurando morrer, mas no dia que chegar a hora, ele vai tranquilo, porque ele tem paz com a sua alma. Então, ouvir e crer e se arrepender é a primeira ressurreição. Os olhos são abertos, os ouvidos são destampados, a pessoa passa a ter uma nova perspectiva do reino de Deus e de servir a Deus e de olhar para as pessoas. Até a maneira como a gente lida com as pessoas é diferente. A gente olha para uma pessoa, por mais ímpia e ruim que ela seja, a gente diz, mas é um ser à imagem e semelhança de Deus. E se nascer de novo, pode ser transformado. Olha, outra coisa, outra verdade no versículo 26 e 27. Deus, o Pai, tem a vida em si mesmo e Jesus Cristo tem vida em si mesmo. É o que Tomás de Aquino chamou como a vida necessária. Deus tem uma vida e Ele transmite essa vida para Jesus. E Jesus transmite essa vida para os seus filhos, e o objetivo de Deus é nos tornar a imagem do seu Filho. Restaurar a imagem de Deus que foi manchada em nós pela comunhão dos santos, pela comunhão com Deus. A imagem de Deus é restaurada em nós, até que um dia nós seremos plenamente glorificados e receberemos um corpo adaptado ao céu. A Bíblia diz assim, nele, quer dizer, em Jesus estava a vida, e esta era a luz dos homens, João 1,4. E diz mais, Deus o Pai deu autoridade a Jesus para julgar, em Filipenses 2, 9 e 10. Abra sua Bíblia em Filipenses 2, 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo está falando aqui sobre a submissão de Jesus a Deus e como nós devemos ser submissos uns aos outros, sabendo que Deus exaltou a Cristo e Ele está agora no seu trono, virá como juiz para julgar os vivos e os mortos. Apocalipse 1, versículo 7 diz que eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram.
e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Em Apocalipse 20, 11 a 15 diz: depois vi um grande trono branco, a visão de João sobre o grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. O outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Quando a pessoa crê em Jesus, ouve, crê e se arrepende, e há uma transformação interior dada por Deus, Deus também escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Vocês pensam que essa coisa de cadastro, de seleção, é coisa do homem só? De escritório, de igreja, de instituição? Onde a gente vai não tem um cadastro, né? No SUS, lá no CRAS, na Receita, nas instituições. Quando você vai procurar que emitam o seu CPF, não tem um cadastro. Os concursos, né? Tem uma seleção. Tudo imperfeito aqui, tem fraude. Mas no céu não. No céu o sistema funciona perfeito. Vai haver uma seleção. Não é todo mundo que vai para o céu com tripa e nó, não. Sabe como é? Deus vai pegar, juntar todo mundo do jeito que tiver e levar, não. O Senhor vai purificar os seus filhos, até mesmo os seus filhos, que nasceram de Deus e com as suas lutas, seus pecados, eles se afastaram do propósito. Deus vai primeiro purificar. No céu não entrará nada contaminado ou imundo. Bote isso na sua cabeça. O Senhor não vai passar a vista grossa e levar todo mundo do jeito que tiver, não. Ele salva, Ele transforma, Ele liberta, e a vida moral conta, né? A nossa vida moral, a maneira como nós vivemos, as decisões que nós tomamos, as escolhas que nós fizemos, isso aí conta. A maneira como eu administrei minha vida. Você sabia que você é o administrador da sua vida? Aí você diz assim, mas tem muita gente que se ocupa com ela. Pode ser. Eu não sei quantas pessoas se ocupam com a tua vida, mas você é o mordomo da sua vida. Deus lhe deu vontade, sentidos, inteligência, e Ele lhe deu sensibilidade espiritual para você ouvir e crer, se arrepender e tomar decisões acertadas. Peça para Deus lhe dar sanidade, para você e nós escolhermos coisas boas, caminhos bons. A Bíblia diz assim, há caminhos que ao homem parecem direitos, mas são verdadeiros caminhos de morte. Tem pessoas boas, gente boa, bom cidadão, gente simpática, gente carismática, mas toma decisões erradas. Escolhe caminhos de morte. Por quê? Porque a mente não é sã. Ele
fez a decisão de se render a Jesus, ou ela, mas a mente não foi renovada com a palavra de Deus, e continua com os hábitos do homem velho. Foi isso que Paulo falou com o pessoal da igreja de Corinto, e que ele chama de santos, aos santos que estão em Corinto. E ele disse assim: olha, existe imoralidade entre vocês, que nem entre os ímpios existe. Qual era o problema lá? Um rapaz vivia com a própria madrasta. O pai, estando vivo e dentro de casa, ele se relacionava com a própria madrasta. E Paulo manda que essa pessoa seja expulsa da igreja e seja entregue a Satanás, se não se converter, se não se arrepender, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então é possível que uma pessoa seja santo, quer dizer, Jesus tenha salvo, tenha libertado, tenha transformado, mas essa pessoa esteja tomando decisões equivocadas, escolhas erradas nos seus relacionamentos, nos seus negócios, nos seus empreendimentos. Mas o Senhor há de purificar a mim e a você antes de nós irmos para a glória, porque no céu não entra nada contaminado ou imundo. E aí vem a segunda ressurreição, o segundo aspecto e último a tratar nessa noite, que vem a hora que ele diz assim: os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Versículos 28 e 29, a segunda ressurreição. Meus irmãos, que esperança linda! Toda vez que eu vou do sertão, lá onde meu pai morou, e eu também morei, eu vou lá onde meu pai está sepultado. Eu não quero que vocês me ignorem, né? Porque eu sei que isso é um costume católico. Eu vou lá, não vou fazer orações, mas eu vou lá. Eu limpo o túmulo, eu ajeito. Eu olho para a árvore que eu plantei lá, que é um cipestre aqui de Camusim. Esses que tem ali na beira-mar, não é? Em vários lugares, pois eu plantei um cipestre desse perto do túmulo do meu pai. Eu olho, ele está frondoso, está grande. E eu penso assim: um dia meu paizinho vai sair daí. Ele vai se levantar com um corpo novo, adaptado ao céu. E vai ser maravilhoso. Eu sei que muitos de vocês aqui já viram outros de vocês partirem, viram vários, mas eu, assim de perto mesmo, foi meu pai, está entendendo? Então, eu olho para ali, eu penso, um dia ele vai sair daí, com um corpo novo, adaptado ao céu. Eu tenho vontade de abraçá-lo de novo. Irmãos, essa deve ser a nossa esperança com os nossos que já partiram, e também a nossa perspectiva para o dia da nossa morte. Quando um de nós adoecer ou tiver ferido, não sei como será as circunstâncias da nossa morte, a gente tem que botar na cabeça: tudo isso vai passar, e eu vou ressurgir, e eu vou me levantar, e eu vou ouvir Jesus chamar meu nome, e eu vou provar das delícias do céu, eu vou fazer parte das bodas do Cordeiro, e isso vai ser maravilhoso. Como vai ser maravilhoso eu poder fazer, junto com o meu pai, com a minha esposa, não é, que ainda está viva, graças a Deus, as orações que a gente fez em vida. Sim, porque eu tive a oportunidade de evangelizar meu pai, de vê-lo confessando a Jesus, e eu orava com ele, e ele repetia aquilo que eu dizia, e ele pedia para eu ler a Bíblia para ele.
Como vai ser maravilhoso a gente poder se abraçar e orar de novo no céu. Não como pai e filho, mas como irmãos. Mas para isso, para ter essa esperança, a pessoa precisa se render a Jesus, se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus publicamente. E você pode fazer isso hoje. As irmãs estarão vindo aqui para o louvor. E eu quero dizer: venha a Cristo, venha agora, venha, ó pecador. Jesus veio a esse mundo e foi rejeitado pelos seus, mas ele diz que lá em João 1,12, quem o receber tem a prerrogativa de se tornar filho de Deus. Ele garante dar o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Essa é a primeira ressurreição. A segunda acontecerá quando os que creem forem chamados para estarmos diante do Senhor. Venha, dê ouvidos à palavra de amor, ao evangelho da salvação. Venha agora, renda-se a Deus. Ao cantarmos esse hino, você pode acenar com uma das mãos para professar a sua fé e arrependimento pelos pecados. Pode também ficar de pé para o apresentarmos a Deus e para que você receba a oração da igreja. Amém.